Tá? Turma, novamente, bom dia. Nossa aula já está sendo gravada, tá? Fique à vontade para qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês desejarem. E, nesse momento, é importante nós compreendermos alguns aspectos, na verdade, relembrar alguns aspectos associados à nossa aula passada, né? A partir do momento em que nós começamos a falar sobre as características associadas aos fármacos em si, né? Quando nós pensamos nessas características associadas ao fármaco, nós podemos relatar alguns aspectos, tais como, por exemplo, que muitos desses fármacos eles têm perfil ácido ou base fraca, né? O que seria esse perfil ácido ou base fraca? Só um momento. Quando a gente fala que o fármaco ele é um ácido ou uma base fraca, gente, isso está relacionado à característica principalmente de solubilidade dele. A característica associada ao local principal de absorção dessas substâncias. Quando, por exemplo, um fármaco ele tem um perfil ácido fraco, ele é melhor absorvido no estômago. Quando o fármaco ele tem um perfil base fraca, ele é melhor absorvido no intestino. Por que que isso acontece? Isso está associado a uma característica de dissolução. Por quê? Porque esses locais, né, que eu comentei para vocês dentro do organismo, eles são locais que eles apresentam secreções e essas secreções elas têm uma característica de pH, ou é ácido ou é base. Consequentemente, os medicamentos, quando têm esse perfil, eles melhores dissoluem ou dissolve ou dilui no meio em que ele é igual ao perfil dele físico-químico. Então, se ele é ácido, ele é melhor absorvido no estômago. Se ele é básico, ele é melhor absorvido no intestino. Por quê? Porque essa característica faz com que a substância seja melhor diluída, tá? E aí eu comentei para vocês também, na aula anterior, alguns aspectos que é importante sobre a característica dos sais, né? O que seria esses sais? Esses sais, gente, são substâncias que têm a capacidade de favorecer o perfil ácido ou base em si, tá? Da substância. E aí eu comentei para vocês, olha, observam que geralmente tem alguns medicamentos que antes do nome ou depois do nome, né, do princípio ativo, o nome do princípio ativo, apresenta alguns nomes que são considerados sais, como, por exemplo, acetato, brometo, cloreto, cloridrato, tá? Benzantina, procaína, alumínio, cálcio, tudo isso aí, gente, são considerados sais. E para que servem esses sais no medicamento? Esses sais, eles servem, de modo geral, para favorecer características ao medicamento. Essas características vão desde aspectos farmacocinéticos, onde pode melhorar a absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, como também pode favorecer características organolépticas, como sabor, como textura, como odor, tá? E além disso, com essas mudanças, nós podemos favorecer a melhor adesão do paciente, podemos favorecer a redução de toxicidade, porque se eu coloco ali um sal que facilita a eliminação, reduz a concentração da substância no corpo e minimiza a toxicidade. Então, tem vários aspectos associados a isso. Nesse sentido, turma, é muito importante nós compreendermos a seguinte situação, em relação aos sais e, consequentemente, à ação biológica do fármaco. Quando nós falamos na ação biológica do fármaco, a gente está se referindo à capacidade da substância em exercer o seu efeito num local de ação, de favorecer o seu mecanismo de ação, tá?
Só que é muito importante nós compreendermos que para que tenha essa ação biológica, o medicamento ele tem que perfazer basicamente 3 etapas, tá? Que seria a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica, tá? O que seria essa fase farmacêutica? A fase farmacêutica, ela se refere à capacidade da substância, de certo modo, em diluir, desintegrar e diluir. Olha só, observa só um medicamento que ele é comprimido, tá? Que ele é na forma sólida, e esse comprimido, ele precisa, a substância, ela precisa chegar até a corrente sanguínea. O que deve acontecer? O comprimido, a cápsula vai para o estômago, para o intestino, vai desintegrar, né? Se desmanchar. A substância vai diluir, tá? Diluir aonde? Nos meios, nas secreções, para depois ser absorvida. Isso aí é o que nós chamamos de fase farmacêutica. E essa fase farmacêutica, gente, ela pode demorar um tempo. Para esse processo de desintegração e diluição acontecer, isso pode demorar um tempo. E é importante nós compreendermos os seguintes aspectos, que essa característica de demorar, que essa característica de favorecer esse aspecto da desintegração, da diluição, pode favorecer com que o efeito seja mais rápido ou não, tá? Um exemplo, todo mundo aqui é ciente que quando se pensa em efeito mais rápido, quando é para usar o medicamento por via oral, é comum que as pessoas utilizem os medicamentos líquidos, né? Por quê? Por que o medicamento líquido, de certo modo, tem um perfil mais rápido a sua ação? Porque a fase farmacêutica, ela é menor. Por que é menor? Porque ocorre o processo, gente, de diluição instantânea. Porque quando o medicamento ele é sólido, ele se desmancha, tá? E além de se desmanchar, ele dilui. Quando o medicamento ele é líquido, ele já vai se diluindo para ser absorvido. Ou seja, a etapa farmacêutica ela é mais rápida. E aí, é importante nós compreendermos que as características físico-químicas do medicamento influenciam no desenvolvimento da forma farmacêutica, de certo modo, tá? E aí, conhecendo essa fase farmacêutica, é importante que, após ocorrer esse processo, os medicamentos, de certo modo, eles vão ser o quê? Absorvidos, vão ser distribuídos, vão ser metabolizados e eliminados. Essa é a fase farmacocinética. E eu vou mostrar mais na frente para vocês o que a química influencia nessas fases, tá? E também nós temos a fase farmacodinâmica, que quando a gente refere o termo farmacodinâmico, eu estou me referindo à capacidade do medicamento agir sobre o organismo. E isso perpassa 3 processos: o local de ação, o efeito do medicamento e o mecanismo de ação. E aí, turma, apesar de eu estar falando tudo isso para vocês, é importante que vocês compreendam que nós vamos falar da parte química dentro desses aspectos cinéticos, dinâmicos e da fase farmacêutica. E aí, turma, a fase farmacêutica, como eu falei para vocês, que envolve tanto a desintegração, né, o desmanchar do medicamento, como também a diluição, ela é importante para que a gente compreenda que tudo vai depender, o efeito vai depender dessa fase farmacêutica. Em que sentido? Lembra que quando a gente estuda na farmacologia, a gente estuda quatro tipos de dose. O que seria a dose? A dose é a quantidade de substância que é administrado ao paciente a fim de fazer um efeito, tá? E aí existe aí, de certo modo, 4 doses. Quais são essas 4 doses? A dose mínima, dose máxima, dose tóxica e dose letal. A dose mínima é aquela dose mínima ou necessária para começar um efeito terapêutico. A dose máxima é aquela dose máxima ou é a quantidade máxima que você usa, que você vai ter a tua potência, vai ter a potência do fármaco. A dose tóxica é tudo aquilo que é acima dessa potência, que já tem substância demais e começa efeitos adversos. E dose letal é a famosa overdose, tá? Por que eu estou falando isso? Porque toda essa questão do efeito, ela vai depender, gente, da quantidade de substância que alcança a corrente sanguínea na sua forma inalterada.
Isso que eu acabei de falar para vocês é a definição de biodisponibilidade. O que seria essa biodisponibilidade? É a quantidade da substância que chega na corrente sanguínea inalterada a fim de favorecer uma concentração e um efeito benéfico ou colateral no organismo. E aí, o que acontece? A fase farmacêutica, ela simplesmente vai favorecer com que essa biodisponibilidade ela seja mais rápida ou não, tá? Por quê? Subentende que, se por acaso ocorra uma desintegração do medicamento e uma diluição, vai chegar a uma concentração na corrente sanguínea, só que mais lentamente, ou seja, a biodisponibilidade vai ser mais lenta. Se o medicamento ele é líquido, a tendência é que a biodisponibilidade seja bem mais rápida. E lembra, essa biodisponibilidade ela vai influenciar na rapidez do efeito ou na eficácia desse efeito. Consequentemente, turma, a fase farmacêutica ela sofre influência de dois principais aspectos: a via de administração de medicamento e a forma farmacêutica, tá? Que vai vir influenciar nesse aspecto. Só um momento, turma. E que influência, turma, seria esses aspectos aqui da fase farmacêutica associada à via de administração e à forma farmacêutica? A influência, turma, está relacionada à rapidez mesmo. Por exemplo, e algumas etapas da fase farmacêutica que pode, por exemplo, ser pulada porque não há necessidade. Como, por exemplo, via de administração. Existem medicamentos que são administrados pela via intravenosa, então a biodisponibilidade vai ser 100%, como a via intravenosa. Essa biodisponibilidade sendo 100%, o efeito teoricamente é máximo, e aí tem que se tomar muito cuidado com a dose, para não ter logo uma dose tóxica, tá? Em relação à forma farmacêutica, nós podemos citar as formas farmacêuticas líquidas, que têm a tendência de ter uma biodisponibilidade mais rápida. E aí eu vou falar para vocês rapidamente de alguma dessas vias associado, né? Gente, via de administração é o local onde é administrado o medicamento a fim de favorecer um efeito no organismo, tá? E, consequentemente, quando se refere a este medicamento, né, quando se refere a essa via de administração de medicamento, nós temos duas classificações dessas vias, tá? Essas classificações, elas podem estar associadas à via enteral e à via parenteral, tá? O que é uma via enteral? A via enteral, gente, é aquela que, de certo modo, a substância ela vai passar em algum momento pelo trato gastrointestinal, tá? Ou seja, vai entrar em contato com a boca, com o estômago, com o intestino, com o ânus, tá? Então, isso aí, de certo modo, é via enteral. E a via parenteral, turma, é aquela via que vai favorecer com que o medicamento ele não passe pelo trato gastrointestinal. Ele passa paralelo a esse TGI, como, por exemplo, as vias injetáveis, né? Intramuscular, intravenosa, subcutânea. Essas vias, elas não passam pelo trato gastrointestinal. Por isso que é chamado de via parenteral. Falando sobre a via enteral, nós temos a via oral, a via sublingual, a via retal. Importante compreender, gente, que essas vias de administração, elas têm características importantes, tá? Como, por exemplo, a via oral. A via oral, turma, é a via de administração que é mais econômica, mais cômoda para o paciente. Contudo, tem a desvantagem aí de passar pelo efeito de primeira passagem, tá? E aí, é importante nós compreendermos, quando a gente desenvolve medicamento, qual a via de administração vai ser desenvolvido aquele medicamento. Porque dependendo da via, eu tenho características próprias que vão acontecer. Por exemplo, o medicamento, quando é administrado por via oral, todos esses medicamentos vão passar pelo efeito de primeira passagem.
E aí eu tenho que saber se a minha substância que eu estou desenvolvendo, essa substância ela tem uma estabilidade química para favorecer para favorecer uma quantidade que chega na corrente sanguínea adequada para fazer o efeito, já que ela vai passar pelo efeito de primeira passagem no fígado, tá? A via sublingual, um exemplo, turma, apesar dela ser voltada para o trato gastrointestinal, a via sublingual ela tem uma característica de ser usada em urgências e emergências. Por quê? Apesar de ser uma via interal, em alguns livros pode até citar a via parenteral, mas apesar dela ser utilizada debaixo da língua, o efeito é muito rápido, porque a substância vai ser absorvida pela região sublingual, que é rica em vaso sanguíneo. Tá? A via retal, né, como o próprio nome está dizendo, é uma via de administração de medicamento que é administrado no reto, lembrando que existe diferença entre ânus e reto, tá? É importante que compreenda que o reto ele fica acima do ânus, tá? Mais profundamente, e é uma via muito utilizada mais para indivíduos quando estão acamados, quando não se pode administrar o medicamento por via oral, e eu utilizo. O problema é que é muito incômodo, né? O problema é que a via retal ela é muito incômoda em relação às outras vias. E aí, chegamos aqui na via parenteral, né? Que é aquela via que não passa pelo trato gastrointestinal. E aí, quando a gente se refere à via parenteral, porque ela não passa pelo trato gastrointestinal, turma, é porque geralmente essas administrações estão associadas a uma via de aplicação de injetáveis, tá? Ou de injeção, por isso que não passa pelo trato gastrointestinal. E aí nós podemos citar aqui a via intramuscular, intravenosa, subcutânea, intratecal. Turma, e é importante vocês sempre relacionar isso que eu estou falando com a característica química da substância. Como é que essa substância ela pode ser desenvolvida nessa via de administração? Será que a substância química ela tem essa estabilidade? Aquilo que eu já comentei anteriormente para vocês. Nem todas as substâncias que existem podem ser feitas todas as vias, a gente pode ser feito em todas as formas farmacêuticas para ser administrado em todas as vias de administração. Isso aí é impossível. Por que que é impossível? Porque existe uma característica, turma, associada à estrutura química. Existe uma característica associada ao perfil da substância em si. Além disso, turma, que eu estava comentando para vocês em relação a esse perfil associado aí ao desenvolvimento do medicamento de acordo com as vias de administração de medicamento, é importante compreender que tem substâncias que elas são irritativas dos tecidos. E aí, muitas vezes, não tem como, por exemplo, um medicamento ele ser produzido para ser administrado na via intravenosa, porque esse medicamento, ele por si só, ele já é irritativo. E por ele ser irritativo, não se pode ser utilizado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum o uso de alguns medicamentos, e as pessoas, quando tomam esses medicamentos, depois que tomam, sente, né, aquela gastura no estômago. Um exemplo muito clássico são os antibióticos. Muitos antibióticos, eles são irritativos, tá? Por si só. Então, por ser irritativo, o estômago, ele consegue, por exemplo, comportar melhor essa substância irritativa do que o próprio vaso sanguíneo. Então, muitas vezes, quando a substância ela é irritativa em uma via, ela não pode ser produzida para ser administrada em outra via, devido a essa característica irritativa, tá?
Turma, lembrando que vários medicamentos, quando se fala via intramuscular, intravenosa, subcutânea, a gente literalmente deve seguir uma característica de uso dessas vias, tá? Por quê? Porque os medicamentos eles também são preparados para a via. Exemplo, se é para administrar pela via intramuscular, existem alguns fatores associados a isso. A substância, muitas vezes é porque o efeito ou a substância ela faz depósito, e aí tem que ser, de certo modo, o efeito ser a longo prazo ou prolongado. Então, é muito importante que entenda essas características também das vias. Por que administrar pela via intramuscular? Existe uma peculiaridade de efeito. Mas é prolongado? Então, se é prolongado é pela via intramuscular e não pela via intravenosa, que o efeito é instantâneo, imediato. Então, vários aspectos têm que ser observados em relação a isso. E como esses aspectos eles influenciam no uso das substâncias. Lembrando, turma, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Os fatores associados à ação biológica dos fármacos, e esses fatores são, de modo geral, divididos em três tipos aí: fase farmacêutica, né? Fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. E aí eu estou trazendo para vocês a influência dessas fases sobre o desenvolvimento do medicamento, tá? E aí agora eu falo para vocês da forma farmacêutica, que também influencia na fase farmacêutica e, consequentemente, as substâncias elas influenciam no desenvolvimento dessas formas farmacêuticas. E aí nós temos, de certo modo, a forma farmacêutica é classificada em três tipos, pode ser classificada em três tipos. A forma sólida, a forma semissólida e a forma líquida, tá? E a característica desses medicamentos, de certo modo, pode favorecer a ação desejada ou não, tá? Turma, geralmente as formas sólidas, elas têm uma administração mais oral. As formas semissólidas, geralmente tem uma administração, uso mais tópico. E as formas líquidas são mais utilizadas pela via parenteral, tá? Não que não existe peculiaridade em relação a esse aspecto, tá? Então, de certo modo, quais são as principais formas farmacêuticas que a gente pode citar, né? Pomadas, cremes, géis, comprimido, cápsula, pós, suspensões, emulsões, supositório, sprays. E aí, um dos pontos importantes a compreender aqui é que desenvolver, turma, essas formas farmacêuticas, elas são influenciadas de acordo com as substâncias que vai ser desenvolvidas, tá? Como assim? Por exemplo, gente, pomada e creme, de certo modo, são substâncias que são formas farmacêuticas que têm uma característica muito lipossolúvel. Então, de certo modo, as substâncias que são lipossolúveis, tá? Elas podem ser feitas aí para creme e para pomada, mas já as substâncias que têm um perfil hidrossolúvel, elas já não são interessantes a ser desenvolvido para pomadas ou cremes, tá? Olha só, como é que eu estou falando aqui já de características associadas físico-química das substâncias? Por isso que eu digo para vocês que o perfil químico da substância ela vai influenciar tanto para qual forma farmacêutica fazer e, consequentemente, qual via de administração vai ser utilizado aquele medicamento que foi desenvolvido daquela forma farmacêutica. Turma, algum comentário, alguma pergunta até aqui? Professor, Oi. alô? Só Oi, uma tô ouvindo. pergunta aí, enquanto se eu dei uma pausa aí para pensar. A diferença do creme para pomada, e tipo assim, se quando. Eu sei que uma é mais oleosa e o outro é mais aguosa, mas aí eu tenho, por exemplo, se uma pessoa vai te pedir uma indicação de. Ah, eu quero uma pomada para passar numa área, digamos assim, virilha. Entendeu? Que tá com uma coceira, usa muita roupa, passa o dia muito com roupa quente.
Aí qual seria o indicado? Seria o creme? Ou não tem, ou não Vamos. muda influência nenhuma? Não, na verdade, a influência é mínima. A gente tem que pensar mais, Rosilene, na comodidade do paciente, tá? A pomada, ela é mais oleosa do que o creme, tá? O creme, ele acaba sendo mais seco. O creme, ele acaba como se fosse absorvendo mais rápido do que a pomada. Aí eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que tem um idoso que ele está com uma frieira, está com alguma micose, com alguma inflamação no dedo, e tu passa, por exemplo, o Betnovat, né? Aí tem o Betnovat creme e tem o Betnovat pomada, que é a betametasona. Para esse idoso, eu não passaria a pomada. Por que eu não passaria a pomada? Porque é para passar no pé. Ia ficar muito oleoso. O idoso ele já tem uma marcha, né, uma caminhada com dificuldade. E aí, quando ele colocar, por exemplo, ali uma havaiana, uma chinela, ele pode deslizar e cair. Eu já passaria para esse idoso um creme, tá? Outro ponto, por exemplo, vamos imaginar um paciente que está com uma ferida e essa ferida está saindo secreção. Eu já passaria o creme para não ficar tão oleoso e não passaria a pomada. Agora a ferida está sequinha, eu já passaria a pomada em vez de creme. Deu de entender? Agora, em relação à virilha, isso vai depender muito mais da comodidade do paciente, não sofreria não teria diferença. Agora, óbvio, o creme, por absorver mais rápido, Seria ele acaba melhor. sendo mais cômodo, porque suja menos, tá? Porque eu pensei que fosse, tipo assim, se fosse uma área mais seca, eu indicaria a pomada, né? Por conta da hidratação, da oleosidade dela. E se fosse uma área que tivesse, eu pensei que fosse assim, mas é por comodidade mesmo, né? Que a influência não vai sofrer muito do princípio ativo, não, né? Se é Não, creme ou se é pomada. isso é tanto que a maioria das substâncias, porque assim, o creme ele tem um perfil um pouquinho mais aquoso, mas a própria formulação dele tem muito lipídio, tem muita gordura. E o princípio ativo também tem. Então, quando tu pensa, por exemplo, em absorção do princípio ativo, a mesma quantidade da pomada que vai ser absorvida do princípio ativo vai ser do creme. A questão mesmo é a característica do medicamento e não do princípio ativo, que um vai deixar mais seco e o outro vai deixar vamos dizer assim, oleoso, tá? Mais gorduroso. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar na região da virilha. Se tiver muito ressecado, talvez seja interessante aí passar a pomada. Mas pode ser que tem pessoas que o cômodo não é porque está ressecado, o incômodo é que não quer sujar a cueca, a calcinha, a calça. Então, sempre é interessante perguntar essas características para o paciente. Agora, isso pensando nessa questão da virilha, tá? Agora, já quando se pensa, por exemplo, em ferida, quando tem secreção, melhor creme, para não ficar mais melequento, não sair mais líquido. Quando a ferida ela está seca, melhor a pomada, para favorecer aí essa hidratação, vamos dizer assim, tá? E para idoso, eu já entrei em uma outra vertente, para não deixar o pé oleoso, para ele não cair. Entendi, professor. Certo? Até porque se você for pensar, por exemplo, um deixa hidratado ou não, não tem muito essa característica, Rosilene. O que é que nós usamos, mas principalmente as mulheres usam para hidratar a pele? São cremes, né? Esse creme que a gente utiliza de Natura, Boticário, Avon, qualquer outra marca que passa na pele depois do banho ou de manhã, é uma forma farmacêutica. A diferença é que ali não tem princípio ativo, não tem substância para botar na pele, tá? Mas ali é um creme. Então ele hidrata também a pele. Entendi. Obrigada. De nada. E aí, turma, nesse momento, nós entramos para uma nova vertente da nossa aula, né? Falei sobre fase farmacêutica e a relação com o desenvolvimento do medicamento. Agora, eu vou falar para vocês da fase farmacocinética, tá? Primeiro ponto que nós temos que entender é que para que uma substância ela exerça um efeito no nosso organismo, para que a substância
exerça uma resposta no nosso organismo, é importante nós compreendermos que essa substância ela precisa chegar na corrente sanguínea em uma concentração mínima para ter esse efeito. E essa característica ela vai sofrer influência da fase farmacêutica, que eu expliquei agora para vocês, e também da farmacocinética, tá? E o que seria essa farmacocinética, turma? A farmacocinética, de certo modo, é uma ciência, né? Na verdade, é um conteúdo do conhecimento da química farmacêutica, da farmacologia, da fisiologia. E a fase farmacocinética, ela diz o quê? Que é o estudo da relação dos mecanismos biológicos, da absorção, da distribuição, do metabolismo, da excreção dos fármacos, né? Eu coloquei aqui toxicologia, mas está dentro desse contexto. De certo modo, a farmacocinética, ela envolve essas 4 etapas. A absorção, distribuição, o metabolismo, que pode ser chamado biotransformação, e excreção, que pode ser chamado de eliminação, tá? E cada etapa dessa, gente, de certo modo, tem uma característica, tem um efeito associado, tá? Fatores que influenciam acontecer essa etapa, fatores que facilitam, fatores que dificultam. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque na hora de produzir um medicamento, que começa os estudos em animais, em seres humanos, é avaliado isso daqui. O que foi que aconteceu na absorção? Por que essa substância foi absorvida mais no estômago do que no intestino, ou vice-versa? Por que essa absorção não teve uma distribuição adequada no sangue? É alguma característica físico-química? É alguma característica da estrutura? Eu vou ter que tirar radical? Eu vou ter que incluir radical? Eu tenho que deixar mais lipossolúvel? Eu tenho que deixar mais hidrossolúvel? Então, quando se desenvolve um medicamento, tem que pensar nessas características, tá? Lembrando que se eu for na etiologia da palavra, tá, turma? Quando eu falo etiologia da palavra, eu estou me referindo à característica da palavra farmacocinética. Cinética significa movimento e fármaco significa substância. Então, movimento da substância no organismo, tá? Só um momento, turma. E aí, turma, vamos estudar o primeiro ponto associado à absorção, tá? Primeira coisa, nós devemos relembrar, né, de certo modo, o que seria a absorção. A absorção, gente, refere-se à passagem do fármaco do local de administração à circulação sanguínea. Então, de certo modo, o que seria isso? A absorção é quando a substância ela é administrada e ela sai da onde ela foi administrada e vai para a corrente sanguínea, tá? Isso aí é a absorção. Só que essa absorção, ela sofre várias influências. Quando eu falo que ela sofre várias influências, eu estou querendo dizer que ela pode favorecer uma absorção boa ou ruim. Dentre essas características da absorção, eu posso citar para vocês a solubilidade, a polaridade, o mecanismo de transporte, a via de administração e a forma farmacêutica. E aqui eu já comentei para vocês. Via de administração e forma farmacêutica, eu já falei muito bem para vocês quais são essas influências que estão associadas aí a esse perfil para favorecer essa absorção. Tá? O que a forma farmacêutica ou a via de administração ela influencia no processo aí de absorção, né? A forma, o estado físico do medicamento, se é sólido, líquido, semipastoso, a via de administração, ela influencia também. Um exemplo, turma, a via de administração intravenosa, tá? A via de administração intravenosa, ela não tem absorção. Ela já vai direto para a corrente sanguínea. Então, se ela não tem absorção, ela já vai direto para o processo de distribuição, tá? Agora, o que seria solubilidade? Gente, a solubilidade
é a capacidade da substância em diluir no meio em que ela se encontra. A solubilidade, ela está associada à capacidade da substância se desmanchar no meio em que ela se encontra. Então, quando eu falo solubilidade, é a capacidade, por exemplo, do princípio ativo ir lá no estômago e se diluir no suco gástrico para ser absorvido. E aí sofre influência do pH e do pKa. Lembrando que quando a gente fala pH, eu estou falando do potencial hidrogeniônico. O que é esse potencial hidrogeniônico? Se refere, gente, à característica de insolução ter íons hidrogênio. O que seria isso? O que seria isso? Nós sabemos que quanto mais hidrogênio tem em solução, mais ácido a solução vai ser. Quanto menos hidrogênio tiver em solução, menos ácido vai ser, ou seja, mais básico será, tá? Então, quando se tem essa questão da solubilidade, nós sabemos que substâncias ácidas são melhores absorvidas em soluções ácidas, substâncias que são base fraca são melhores absorvidas em soluções que são básicas ou alcalinas. Por quê? Porque influencia na solubilidade. Outra situação, a polaridade. Quando se refere polaridade, turma, eu estou querendo dizer na capacidade da substância ser hidrossolúvel ou lipossolúvel, tá? E aí nós sabemos que regiões que são mais lipossolúveis, melhor absorvidas substâncias lipossolúveis. Regiões que são hidrossolúveis, são melhores absorvidas substâncias hidrossolúveis. Isso está associado à polaridade, tá? Outro aspecto também, turma, que está associado aqui, são os mecanismos de transporte, tá? O que seriam esses mecanismos de transporte? Esses mecanismos, eles associam-se à capacidade da substância em passar de um local para o outro. E aí existe, de certo modo, dois tipos de transporte. O transporte ativo e o transporte passivo. E o principal fator que influencia a substância passar por um transporte ativo ou passivo é o que nós chamamos de gradiente da concentração, tá? O que seria isso? Por exemplo, substâncias que saem de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada são substâncias que vão passar pelo transporte passivo, porque não houve gasto de energia. Substâncias que saem de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, ela vai ter gasto de energia. Por que vai ter esse gasto de energia? Porque vai contra o gradiente de concentração. E tudo isso daqui, gente, influencia a dose, influencia a concentração, influencia o tipo de substância, o tipo de via, o tipo de forma farmacêutica. Turma, antes de eu falar da biotransformação, que na verdade está faltando um slide que fala sobre a distribuição, eu vou falar aqui para vocês sobre esse aspecto, né, que está associado à distribuição. Olha só, quando a gente fala da distribuição, eu estou me referindo à capacidade da substância em sair do vaso sanguíneo e ir até o local de ação, ir até o tecido para que possa exercer o seu efeito. Por muitas vezes é confundível o que seria circulação da substância e o que seria distribuição da substância. Circulação está associado, turma, à capacidade da substância circular no sangue, pelo corpo, através do sangue. Distribuição é a capacidade da substância sair de dentro do vaso e ir até o tecido, ir até a célula onde vai exercer o efeito, e depois sair do local onde exerceu o seu efeito e voltar para a corrente sanguínea para ser eliminado. Isso é distribuição. E existem alguns fatores que influenciam nessa distribuição. Por exemplo, se a substância é ácida ou básica,
Por quê? Dependendo da característica da substância, a substância ela pode aderir a alguns tipos de proteínas, que essas proteínas são proteínas de transportes. Contudo, uma vez que a substância está ligada a essas proteínas, elas, apesar de ter uma circulação boa, ela tem uma distribuição um pouco que dificultada. Por quê? Porque as proteínas, uma vez que estão ligadas às substâncias, ela impede com que a substância saia de dentro do vaso e vá para o tecido ou vá para a circulação exercer o seu efeito, tá? Por quê? Porque as proteínas são moléculas grandes e não conseguem atravessar o vaso. E por que que as substâncias têm que se ligar com essas proteínas, com essas substâncias? Porque são substâncias químicas, e aí elas têm atração molecular entre átomos, entre elementos, e, consequentemente, acaba se ligando, tá? Outro aspecto é, turma, substâncias que são muito lipossolúveis, elas têm a tendência de circular menos na corrente sanguínea. Por quê? Porque essa corrente sanguínea é formada por água. E aí, por ter essa característica de água, consequentemente, tem essa dificuldade aí no transporte. Agora, substâncias hidrossolúveis são melhores transportadas aí pela corrente sanguínea. E aí, turma, nós vamos para agora para o aspecto farmacocinético associado à biotransformação. Lembrando que a biotransformação ela se refere a uma capacidade metabolizadora. Por isso que biotransformação é a mesma coisa que metabolismo, tá? E o que que se refere nesse metabolismo? O que é isso? Gente, biotransformar ou metabolizar é a capacidade da substância ela modificar a sua estrutura química, tá? Toda vez que uma substância ela é metabolizada, ela muda a sua estrutura química. Ela sai de uma estrutura química A e vai para uma estrutura química B. E por que que isso ocorre? Isso ocorre principalmente com o objetivo de favorecer com que a substância ela fique mais hidrossolúvel e pronto para ser eliminado. É o que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês já já, tá? Então, definição de biotransformação refere-se a toda alteração que ocorre na estrutura química da substância química no organismo, tá? Então, toda vez que uma substância ela sofre uma alteração química, consequentemente, essa substância, de certo modo, ela sofreu um metabolismo, tá? E quem é que metaboliza essa substância? São órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, pulmão, rins, fígado, o sangue, o intestino, tudo tem a capacidade aí de metabolizar as substâncias, tá, turma? Mas quem é que faz isso? Eu sei que são os órgãos, mas o que tem nos órgãos que favorece isso? São as enzimas metabolizadoras, tá? E aí, turma, eu destaco para vocês aqui o fígado. Por que eu destaco o fígado para vocês? Porque o fígado é o principal órgão metabolizador. E existe um motivo para isso. Qual é esse motivo? O motivo, turma, é pelo fato no fígado concentrar uma grande quantidade de enzimas. Essas enzimas são enzimas metabolizadoras, né? São enzimas chamadas CYP450. E existem outros fatores associados a essa característica, tá? Entre esses fatores, eu posso definir aqui para vocês um dos pontos. O fígado, né? Ele recebe todo o sangue que perfunde a área esplânica, né? Que é essa área visceral. Então, todas as substâncias que são absorvidas, turma, todas as substâncias que são absorvidas nessa região visceral, todas essas substâncias, antes de chegar na corrente sanguínea sistêmica, passa primeiro pelo fígado. Isso aí é o chamado efeito de primeira passagem. E, consequentemente, se passa primeiro pelo fígado, uma parte dessas substâncias vão ser metabolizadas. Lembrando que metabolização é quando ocorre a mudança da estrutura química de uma substância para outra. Ou seja, eu tenho uma substância A, quando ela sofre metabolização, agora ela se transforma na substância B, que a gente chama também de metabólito. É importante compreender que o fígado, gente, ele entra em contato basicamente com toda substância que é de origem exógena, fora do corpo, né?
Por quê? Quando nós nos alimentamos, essas substâncias, de certo modo, vão para o estômago ou para o intestino, vão ser absorvidos, vão cair no sistema porta-hepático, que é o sistema que carrega essas substâncias pela corrente sanguínea até o fígado, e aí o fígado leva ao processo de metabolização. Turma, só 2 minutinhos, tá? Só para eu pegar água aqui. Dar uma... Turma, e aí, um dos aspectos bastante importantes que eu preciso ressaltar aqui para vocês é por que metabolizar as substâncias. Por que que isso acontece e qual seria a sua importância? O primeiro aspecto aqui é que a metabolização ela se torna importante porque a maioria dos fármacos, quando são produzidos, eles têm um perfil lipossolúvel. Por que que as substâncias, de certo modo, eles têm um perfil lipossolúvel? Porque as substâncias, elas precisam ser absorvidas. E lembra que para ser absorvidas, essas substâncias ela tem que passar por barreiras plasmáticas, né? Barreiras celulares. E aí, de certo modo, essas barreiras, elas estão, como posso dizer para vocês, essas barreiras elas são formadas por células, e células são formadas por membrana plasmática. E aí o que acontece? Essas barreiras, consequentemente, por serem lipossolúveis, essas barreiras elas precisam fazer com que as substâncias se tornem lipossolúveis para ser absorvidas. Até aí, perfeitamente, a indústria ela entende isso. A indústria, quando vai produzir uma substância, a indústria ela tem que ver o perfil lipossolúvel dessas substâncias, de certo modo. Para quê? Para saber se elas vão ser absorvidas ou não. O problema é que essas substâncias, quando elas são lipossolúveis, de certo modo, vão ser bem absorvidas, mas vão ter dificuldade de ser eliminadas pelos rins. Por que vão ter dificuldade de ser eliminadas pelos rins? Porque os rins, por ter uma eliminação de urina, né, é líquido, é água. Então, essas substâncias elas acabam não sendo eliminadas adequadamente.
E aí o fígado, nesse sentido, ele tem um papel importantíssimo. Qual é a metabolização? Para favorecer o quê, de certo modo, tá? Para favorecer o quê, de certo modo? Para favorecer, turma, com que as substâncias elas se tornem mais hidrossolúveis, ou seja, as substâncias que vão passar pelo fígado, pelo processo de metabolização, elas vão serem lipossolúveis, e, consequentemente, quando elas passam pelo fígado e sofrem metabolização, elas vão ser mais hidrossolúveis. Qual o objetivo de torná-las mais hidrossolúveis? Que a polaridade dela facilite a sua eliminação pelo sistema renal, tá? Ah, Wellington, então você está dizendo que toda substância ela é lipossolúvel? Não. Tem substâncias que vão ser hidrossolúveis e não necessariamente precisa passar pelo processo de metabolização. Isso não é uma regra, tá? Então, só para vocês compreenderem o que nós podemos observar nesse slide, tá? Olha só, turma, eu tenho aqui substâncias hidrofílicas, lembrando que quando eu falo hidrofílicas, eu estou me referindo a substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, tem afinidade pela água e se dilui, se solubiliza em solventes, em solventes polares, tá? Em solventes polares. Essas substâncias que são hidrossolúveis, elas facilmente são eliminadas aí do organismo, tá? Pelo sistema renal. Contudo, substâncias lipofílicas ou substâncias lipossolúveis, tá? Elas têm dificuldade de ser eliminadas pelo sistema renal por ter uma característica lipossolúvel. E aí o que acontece? Elas têm que passar pelo fígado para serem metabolizadas. De certo modo, elas podem ser metabolizadas em dois contextos, de duas maneiras, tá? Que é pela reação de fase 1 ou reação de fase 2, que eu vou falar mais detalhadamente para vocês já. Quais são essas reações, o que acontece quimicamente para que tenha essas alterações das substâncias, tá? E aí, quando as substâncias lipofílicas elas passam pela fase 1 ou pela fase 2 ou pelas duas, tá? Elas vão se tornar mais polar, elas vão se tornar mais hidrossolúveis. Uma vez que elas se tornem mais hidrossolúveis, elas têm facilidade de ser eliminadas aí pelo sistema renal, tá? Então, isso, turma, é um ponto primordial. Isso é um ponto necessário compreender. Qual o objetivo da metabolização? E aí, olha só, tudo isso, ressalto novamente para vocês, apesar de eu estar falando aspectos cinéticos, que é coisa da farmacologia, entenda, quando se desenvolve um medicamento, precisa se pensar nisso, precisa saber se a estrutura química da substância favorece essas características aqui. Senão, eu vou ter que modificar ou nem lançar essa substância. Turma, e aí, o que acontece? Essas substâncias, elas podem sofrer essas reações de biotransformação, né? Essas reações podem ser chamadas reação 1, ou reação 2, ou fase 1, ou fase 2, certo? Outro ponto importante a entender. A reação de fase 1, ela também pode ser chamada reação enzimática ou reação de funcionalização. A reação de fase 2 pode ser chamada de reação de conjugação, tá? Na fase 1, vai acontecer algumas reações químicas, tá? Como, por exemplo, reações de oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização, tá? Turma, toda vez que acontece essas reações aqui, tá? Eu modifico a estrutura química da substância. Então, se eu pego uma substância A, né? Que foi essa substância que eu ingeri, foi esse medicamento que eu ingeri. Que foi essa substância que eu ingeri, tá? O que acontece? Consequentemente, essa substância A, que foi a substância que eu ingeri, essa substância ela vai sofrer uma oxidação, vai sofrer uma redução, vai sofrer uma hidrólise, vai sofrer uma ciclização, vai sofrer uma deciclização. O que acontece aqui? Eu estou perdendo
a estrutura, eu estou modificando a estrutura da substância. Então, se eu tinha uma substância A, modificando essa estrutura com essas reações, agora eu tenho uma substância B. Essa substância B ela vai ter algumas características, que também eu vou falar lá na frente para vocês. Tá? Já a reação de fase 2, que a gente chama reação de conjugação, ela pode acontecer através da glicoronidação, sulfatação, acetilação, metilação e conjugação com a glutationa e com aminoácidos. O que acontece na fase 2? Na fase 2 não tem uma alteração da estrutura. A estrutura da substância A ela não muda, ela permanece a mesma. A diferença é que vem um outro composto e se liga a essa substância A. Uma vez que está se ligando a essa substância A, chama-se de conjugação. Por isso que diz que é reação de conjugação, porque conjugou. E aí, turma, aqui é só para a gente entender um pouco mais sobre essa reação de fase 1, tá? Nós podemos observar aqui que o metabolismo dos fármacos pode acontecer na fase 1, como também na fase 2, ou nas duas. A fase 1 é chamada de funcionalização, tá? Por que é chamada de funcionalização? Porque toda vez que acontece a reação de fase 1, muda-se a estrutura do composto, como eu falei para vocês. Então, sai de um composto A para um composto B, que esse composto B, ele pode ser chamado de metabólito, tá? Esse metabólito, gente, ele pode ser mais ativo, menos ativo ou tóxico, tá? Por isso que fala fase de funcionalização, porque eu posso fazer com que a substância aí fique, de certo modo, funcional ou não. Professor, Oi, Rosilene. nessa fase da fase 1 aí, que é a fase onde acontece a oxidação, a hidrólise, porque há medicamentos que você toma e que ela é feita para agir naquele local, tipo, como você vai tomar um medicamento para dor, e às vezes quando chega lá no estômago, ele já é modificado aqui, já tem a perda da substância quando acontece essa reação na fase 1. Um exemplo disso, a gente tem aquele o cetoprofeno, que ele é tanto para ser absorvido no estômago, quanto o entérico, que é para ser absorvido via intestinal. Então, quando ele foi mudado a absorção dele, que eu digo a substância, para ele não ser não ocorrer essa diferença aí, essa oxidação, essa quebra do princípio no estômago, ele foi feito para ser absorvido no intestino. Aí, quando acontece isso, é a parte da farmacocinética, onde está fazendo o que o corpo está fazendo com a medicação, né? Isso, mas só uma correção, na verdade, uma explicação, por exemplo, do cetoprofeno, que ele tem tanto para o estômago como também para o intestino, para a absorção. O ponto principal aqui, Rosilene, é a forma farmacêutica. Quando a gente fala enteral, porque a absorção é para acontecer no intestino, a forma farmacêutica desenvolvida foi diferente da forma que é para ser absorvida no estômago. Vou dar um exemplo bem clássico, bem clássico. O comprimido, ele é para ser absorvido no estômago. Já a drágia, a cápsula, já são formas enterais. Por que são formas enterais? Porque é para ser absorvida no intestino. O que aconteceu aí, basicamente, só foi a mudança na forma farmacêutica e não na substância. O cetoprofeno do estômago é o mesmo cetoprofeno do intestino. A diferença é que quando eles foram produzidos, se produziu em formas farmacêuticas diferentes. Uma que é resistente ao estômago, por exemplo. A drágia, por ter uma cápsula, né, por ser um comprimido gastro-resistente, na verdade tem uma película, a drágia ela tem uma película que protege contra o estômago. E aí a substância ela não é desintegrada, ela é desintegrada no intestino. Mas o princípio ativo é o mesmo. Agora,
Quando esse princípio ativo ele for absorvido, cair no sistema porta-hepático e vai para o intestino e vai para o fígado, aí vai ter mudança na sua estrutura. Aí pode acontecer oxidação, redução, tá? Mas assim, de antemão, uma parte das substâncias, independente de ser no estômago ou no intestino, já começa a sofrer metabolismo ali, porque tem enzimas, já começa a sofrer perda ali. Só que a indústria, quando produz o medicamento, Roselene, ele já sabe. A indústria ela já sabe, olha, no estômago vai perder tantos por cento do medicamento. Então vamos aumentar aí a dose, porque eu sei que vai ter essa perda. Para não ter problema com a dose para efeito no final. No caso, porque uma medicação dessa seria mais, por exemplo, eu estou morrendo de dor, aí eu vou tomar um cetoprofeno, eu ainda vou esperar todo o ciclo dele até ele chegar no intestino para poder ele fazer efeito. Então, se eu não tiver problema estomacal, eu poderia tomar um outro que vai logo fazer ação no estômago, né não? Sim, sim. Na verdade, já pode fazer uso. A diferença, o por que que se fazem isso? Porque ou a pessoa já tem algum problema gástrico, gastrite, úlcera, ou a pessoa é muito sensível e aí sente aquela queimação, aquela gastura. E aí é preferível dar o enteral, tá? Para ele. Agora, você falou certo. Os medicamentos, quando são para desintegrar no intestino, ele vai demorar um pouco mais o efeito do que no estômago, né? Porque é um órgão e é logo em seguida. Então, tu tem que esperar esvaziar o estômago para a draga ir para o intestino para desintegrar no intestino. A diferença e o risco-benefício? A pessoa vai ser avaliada, a pessoa não consegue suportar, a pessoa não consegue esperar, tá? Porque, de certo modo, a substância ela já é irritante. A substância por si só já é irritante do estômago. Por isso que, às vezes, mesmo dando para o estômago, a pessoa ainda vai sentir aquela agonia. Certo. E lembrando também que muitos desses medicamentos, principalmente esses anti-inflamatórios, se a pessoa utiliza por muito tempo ou por longo prazo, é melhor que seja no intestino do que no estômago, porque por si só eles já são irritantes, tá? E aí, por isso que quando você pega uma prescrição médica de uma pessoa que faz uso de substâncias anti-inflamatórias por muito tempo, ele já passa ali o omeprazol, já passa ali o pantoprazol, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ter um problema, ele vai ter um problema no estômago, por causa do uso a longo prazo, tá? Professor, Oi. Oi, também existe casos de medicamento que, quando toma há muitos anos a longo prazo, pode deixar de fazer o efeito. Sim, sim, Alice, existe aí. Aí nós precisamos saber que medicamentos são, tá? Por exemplo, quando você toma um antibiótico e ele deixa de fazer efeito, não é problema do corpo, já é problema da bactéria. Você tem bactéria resistente, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem hipertensão arterial, né? E ela passou anos tomando, por exemplo, o captopril e depois de um tempo o captopril de 25 miligramas já não faz mais o efeito como deveria. A pessoa toma corretamente, todos os dias, no horário correto, mas ela continua tendo dor de cabeça ou dor na nuca, que representa aí uma das sintomatologias da hipertensão, né? E aí você percebe que tem duas coisas aí. Ou a doença, ou a doença evoluiu, e aí você tem que mudar de fármaco, ou a dose do captopril já não faz mais o efeito como deveria, tu tem que aumentar a dose ou mudar totalmente o medicamento. Isso é o que nós chamamos de tolerância. Tolerância medicamentosa. O que é isso? É quando o corpo ele já não responde mais àquela substância por ter se adaptado, por ter acontecido o que nós chamamos de taquifilaxia ou dessensibilização dos receptores. Em outras palavras, o corpo já se acostumou com aquela substância. E aí, o que tem que ser feito? Mudar a classe farmacológica. Eu tenho que dar um outro medicamento para aquele paciente totalmente diferente daquele que o indivíduo tomava, porque o corpo já se adaptou. Professor, e quando assim a pessoa toma um remédio, tipo um Rivotril, ela já era acostumada a tomar aquele remédio, aí depois de um tempo ela também começa a sentir os efeitos colaterais dele, tipo aquele arritmia cardíaca, essas outras coisas. Sem fazer uso? Fazendo uso.
É porque... Assim, no início ela não sentia nada, começou a tomar, tipo, 2 miligramas. Aí, depois de um tempo, ela começa a sentir os efeitos colaterais. Certo, mas mesmo tomando os 2 miligramas ou menos? Continuando tomando. Tá, isso daí já leva ao que nós chamamos também de tolerância, e possivelmente a pessoa está entrando num estado de dependência química, porque, por exemplo, esses psicotrópicos, clonazepam, né, que é o Rivotril, lorazepam, Gardenal, todos esses medicamentos psicotrópicos, Alice, eles levam à dependência química involuntária. Por quê? Porque esses medicamentos, eles trazem uma sensação, uma falsa sensação de bem-estar. E o corpo ele começa a se adaptar, o corpo ele começa a perceber que aquilo dali é bom. E aí o que acontece? O corpo começa a se tornar dependente. Possivelmente o que a pessoa está sentindo é uma síndrome de abstinência. Como assim síndrome de abstinência? Mas a pessoa continua utilizando a substância, só que a quantidade que ela está utilizando já não é o suficiente para satisfazer o teu organismo. E aí o corpo ele começa a demonstrar quer mais. E aí leva a dependência. Oi? É porque o corpo fica pedindo mais. O corpo fica pedindo mais, isso mesmo. Então, essa arritmia, essas sensações, de antemão, pela tua fala, Alice, eu levo a crer que a pessoa o corpo está pedindo mais dose, tá? Eu precisaria fazer uma outra avaliação para saber se realmente isso já não é uma intoxicação, tá? Mas eu acredito que, pela tua fala, isso tem a ver mais com uma dependência química involuntária, tá? O corpo, ele tem aquele desejo da substância para ter um efeito maior. Porque o que acontece? O que é a síndrome de abstinência? A síndrome de abstinência é quando você toma uma substância, ou você retira aquela substância que você tomava e o corpo percebe, ou quando você toma uma substância em uma concentração que é mínima, que o corpo já quer uma outra. E aí vem essas sensações, vem esses desejos, tá? E pense numa coisa que é rápido de se tornar tolerante. Lembrando, tolerância é quando a substância já não faz o efeito que deveria fazer, como antes, na dose que era indicada antes, tá? Uma coisa que é muito rápido, gente, psicotrópico, tá? Psicotrópicos são medicamentos que levam à tolerância rapidamente. Mesmo com doses menor? Com certeza, Alissa. Olha só, quando a pessoa toma uma dose mínima, pequena, o corpo vai exigir mais cedo ou mais tarde uma dose maior. É tanto que quando a pessoa toma, por exemplo, o Rivotril por algum tempo, que o médico ele percebe que não é mais para tomar, ela não pode retirar abruptamente, tem que fazer o desmame, para o corpo ir sentindo menos e não exigir, não ocasionando esses efeitos. Então, por exemplo, se a pessoa toma 2 miligramas, vai passar agora 3 semanas tomando, ou um mês tomando 1,5. Depois tomando 1, até o corpo começar a perceber uma diminuição da dose e ele não sentir as consequências. E mesmo assim, ainda o corpo ele começa a perceber e ele vem uma dor de cabeça, ele vem essa arritmia, ele vem um estresse para mostrar para a pessoa, para mostrar para o corpo que é para tomar a dose normal ou maior. Porque também, professor, que muitas das vezes no furor da emoção ali, no problema, a pessoa quer um calmante, um sedativo para sair daquele quadro que está se sentindo de aperreio. Então, o médico vai e bota um clonazepam de 2 miligramas, que já é a dose mais forte. Aí depois o organismo já se acostumou com aquela dose mais forte, ele vai ter que passar para outro tipo de droga, porque aquele ali não vai mais surgir efeito. A não ser que a posologia seja mudada de uma vez à noite para 2, para 3. E aí se torna... Só que o que acontece? Já mudando essa posologia, nós já aumentamos uma dose muito tóxica. Nós já vamos para uma pessoa que simplesmente não vai conseguir fazer as suas funções diárias. A pessoa vai acordar grogue, a pessoa não vai conseguir trabalhar, a pessoa não vai conseguir nem levantar da cama. Alissa, tudo ok? Deu para entender? Sim, deu para entender. Obrigada, professor. Nada. E aí, turma, só para a gente entrar nesse contexto aqui da metabolização, né, que é muito importante que compreenda essa característica, existem então as duas fases, né, que é a fase 1 ou fase 2, ou reação 1 e reação 2,
tá? E essas reações aqui, elas favorecem, de certo modo, gente, para que as substâncias elas fiquem hidrossolúveis para serem eliminadas, tá bom? E aí a fase 1 é uma fase de funcionalização, porque, como eu falei para vocês, uma vez que muda a estrutura da substância, essa estrutura ela pode, de certo modo, se tornar mais ativa, menos ativa ou sem efeito nenhum, ou seja, muda a funcionalidade. E aí isso acontece, de certo modo, essas fases, principalmente em alguns órgãos, como o fígado, rins, intestino, pulmão, plasma, que seria o sangue, tá? Através de enzimas. E nós temos a fase 2, que essa fase 2 está relacionada à conjugação, que está associada ao metabólito, tá? O que seria essa fase de conjugação? Eu tenho um composto que ele vai se conjugar com outro, ele vai se ligar com outro, deixando aquela substância totalmente inativa e pronta para ser eliminada, tá?